E eu quero falar sobre 3 chaves para vencer em 2018, né? Porque hoje, excepcionalmente, eu vim com a minha gravata branca, né? Porque a gravata branca, segundo alguns, representa a paz. Aí eu vim com o meu sapato amarelo, que representa a riqueza, né? Vocês já perceberam que meu sapato é amarelo? Não, né? Não vou mostrar pra ninguém agora não, mas é preto. Aqui, mas... Uma seta de amarelo para representar a riqueza. E muitas das vezes a gente fica pensando assim, né? A gente fica pensando, não, eu tenho que vestir branco para ter paz, né, no próximo ano. Eu tenho que vestir amarelo para estar rico. Essa semana eu recebi uma foto do Mr. Bean, né, aquele rapaz simpático, perguntando quanto tempo leva para se ficar rico depois que usa amarelo no final do ano, né? Porque as pessoas dizem que tem que usar o amarelo para adquirir a riqueza no outro ano. E aí o que acontece? Usam o amarelo, comem a lentilha, fazem isso, fazem aquilo, fazem diversas fórmulas e simplesmente continuam pobres, continuam brigando, né? Vestiu branco para representar a paz e no outro ano, 1º de janeiro de 2018, o cidadão está lá brigando com a esposa, brigando com o irmão, acaba com casamento, família, é uma complicação danada. Quantas das vezes você viu isso? Quantas das vezes eu vi isso? Né? Então eu falei assim, eu quero chaves para mudar 2018. E você pode ter certeza, a gravata branca, a camisa branca, a roupa amarela, comer isso, comer aquilo, pular onda, fazer isso, fazer aquilo, isso não vai resolver o seu 2018. O que vai resolver o seu 2018 é a sua mudança. Muitas das vezes as pessoas estão hoje, né, elas estão apostando as suas vidas no próximo ano no Bolsonaro. Outros estão apostando a sua vida que o Lula vai voltar. E que vai tudo melhorar, e vamos ter outro programa melhor do que o Bolsa Família, do que o Bolsa isso e o Bolsa aquilo. Então as pessoas já estão apostando a sua vida em 2018 na política. As pessoas já estão apostando a sua vida em diversas formas para que alcancem riqueza, para que saiam da pobreza, para que alcancem alguma coisa. Mas se você não mudar, não é o governo que vai mudar. Se você não for transformado, você vai passar o próximo ano reclamando e questionando todas as situações e todas as dificuldades do mesmo jeito. Porque não existe uma fórmula mágica e o mundo todo não vai mudar. O que nós precisamos entender, quem precisa mudar é você. Quem precisa mudar sou eu. Eu é que preciso me dedicar mais em alguma coisa. Eu que preciso estudar mais. Eu que preciso crescer em algumas áreas. Para que aí então a minha vida seja completamente diferente no próximo ano, né? E eu quero começar essa ministração perguntando para você: o que você aprendeu com os erros de 2017? O que você aprendeu com os erros que você cometeu esse ano? O que você aprendeu com os erros que você cometeu há 10 anos atrás? O que você aprendeu com os erros que você cometeu desde o momento em que você nasceu até hoje? Você foi cometendo erro após erro e muitas das vezes você não alcançou nada. Você não chegou em lugar algum. Simplesmente porque você não entendeu que o errado da história muitas das vezes era você. E hoje, por mais que você tenha vindo para cá esperando uma palavra que ia te motivar, a palavra vai dizer: você está errado. A palavra vai dizer: você precisa mudar, você precisa transformar, você precisa ser completamente mudado para que as coisas ao seu redor mudem. Não adianta você querer a transformação da sua família sem que você se transforme primeiro. Não adianta você querer reclamar do seu emprego sem que você busque um crescimento em si, para que aí sim você possa ter um crescimento na área financeira, para que aí sim você possa avançar em diversas áreas em 2018, 2019 e daí por diante. Tudo isso você vai ter que plantar completamente diferente. E isso precisa de mudanças na minha e na sua vida. Se nós não mudarmos hoje, as coisas elas não vão mudar
né, por um passe de mágica. As coisas não vão mudar porque um homem vai chegar lá no governo e vai mudar algumas coisas. As coisas não vão mudar porque agora mudou a minha liderança do trabalho. As coisas não vão mudar assim. Podem mudar para melhor, podem mudar para pior, mas o mais importante é você saber quem você é, aonde você está, para onde você quer ir e onde você quer chegar. E começar a centrar a sua vida em plantar uma boa semente para colher algo bem melhor lá na frente. Quantas vezes você reclamou de coisas que deram errado na sua vida, mas se você voltar atrás, você vai entender que tudo isso é porque foi plantado errado. E o Salmo 51, ele é muito interessante porque ele é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. Ele é um dos salmos mais lidos e mais lindos da Bíblia. Nós podemos numerar 4 salmos os mais conhecidos, ou 5 talvez. O Salmo 1, que todos conhecem, o Salmo 23, o Salmo 51, o Salmo 91 e o Salmo 150. São 5 salmos que praticamente todos, né, que são cristãos conhecem. Todos citam, muitas das vezes nem sabem o que está escrito, ou onde está escrito, ou que aquilo faz parte daquele salmo, mas todos estão sempre citando algo a respeito desses salmos. E por mais que muitos pensem que todos os salmos foram escritos por Davi, não foram, né? O Salmo 1 não se sabe quem escreveu, o Salmo 23 foi Davi, o Salmo 51 foi Davi, o Salmo 91 foi Moisés e o Salmo 150 não me recordo. Tá? Mas é interessante que você saiba hoje o que eu quero focar no Salmo 51. Um salmo muito conhecido, um salmo muito bonito, mas ele só aparece na Bíblia e ele só é algo tão lindo porque um homem, num dado momento, reconheceu o seu erro. Ou seja, às vezes você quer omitir o seu erro, você quer esconder o seu erro e simplesmente viver continuamente no erro. Você precisa entender o que você errou, confessar ao Senhor, plantar completamente diferente, mudar de direção, e aí sim você vai plantar algo completamente diferente para colher algo completamente diferente. Salmo 51, ele é baseado na história que se conta em 2 Samuel, no capítulo 11. E essa história ela vai dizer exatamente que no dia em que os reis eles saíam para a guerra, o rei Davi ele decidiu ficar em casa. Ele manda Joabe e os outros guerreiros para frente de batalha. Então Davi ele nesse dia que deveria estar lutando, que deveria estar fazendo a obra. Presta atenção no que eu quero focar em você. Hoje eu não estou muito preocupado com a administração, eu estou preocupado com você. Eu estou preocupado em que você entenda claramente o que esse texto quer dizer para a sua vida. Davi ele deveria ter ido para a guerra. Ele era o rei. Os reis eles eram à frente da batalha. Os reis eles sempre iam para a guerra. Mas Davi decidiu ficar em casa. E naquele dado momento que Davi decidiu ficar em casa, Davi decidiu não gerar frutos. Davi decidiu não fazer aquilo que deveria. A dona Benira leu algo muito interessante em Mateus, no capítulo 25, verso 18, que fala sobre a figueira, aonde Jesus, no momento em que ele tinha fome, ele passa, olha para aquela figueira, e aquela figueira não tinha nada além de flores. O que era importante para uma árvore? Um fruto. E ela não tinha frutos. E muitas das vezes a nossa vida está caminhando errado, porque nós decidimos não dar frutos, porque nós decidimos ficar parados, porque nós decidimos não fazer o que Deus tem nos chamado para fazer, não fazer o que Deus tem nos incumbido de fazer.
Nós precisamos nos voltar para o Senhor, entregar a nossa vida para o Senhor, caminhar diante do Senhor com tudo aquilo que Ele tem para fazer, para que aí sim a nossa vida seja mudada. Porque quando nós nos entregamos para Ele e nós começamos a ter responsabilidade diante dele, nós falamos, não, eu vou negar isso por causa de que eu tenho uma responsabilidade com o Senhor. Eu vou negar o pecado, eu vou abandonar as práticas mundanas, eu vou abandonar o que é mal, porque eu hoje fui mudado, transformado e eu tenho algo com um Deus Todo-Poderoso que é muito além disso, que pode suprir as minhas necessidades muito mais do que roubar uma pequena quantia da empresa, muito mais do que um momento de prazer, muito mais do que apenas momentos. Quando nós nos entregamos e vamos para frente da batalha, quando nós começamos a caminhar diante do Senhor, simplesmente a nossa vida começa a ser mudada dia após dia. Davi, ele teria que ir para a guerra e não foi. Aí a Bíblia vai dizer no verso 2 que levantando-se à tarde. Olha só que algo interessante. Eu posso levantar à tarde, mas talvez você não. Jorginho pode levantar à tarde, mas talvez você não. Por quê? Porque nós trabalhamos à noite. Então nós vamos deitar pela manhã. E o nosso horário de acordar é após o meio-dia. Mas a pessoa que teve uma noite inteira para dormir, o rei deveria estar na guerra. Mas naquele dado momento, o rei simplesmente está em casa, fazendo nada, e levanta à tarde. Ficou muito tempo à toa, e nós sabemos que a mente vazia, ela é a oficina do diabo. Nós sabemos que quando nós não nos ocupamos em orar, em buscar na palavra, em buscar no Senhor, quando nós não nos ocupamos com as coisas do Senhor, tentações, provações e dificuldades vêm só plantando coisas na nossa mente, tentando nos enfraquecer, tentando nos parar. Eu quero que você analise agora o que eu fiz em 2017, que a minha mente ficou vazia, que o momento em que eu poderia estar na igreja, o momento em que eu podia estar na oração, o momento em que eu podia estar no culto, o momento em que eu podia estar buscando, foi um momento em que eu só retrocedi, foi um momento em que eu só caí, foi um momento em que eu só retrocedi. As coisas não aconteceram, porque o momento em que você deveria estar se levantando para a batalha, estava dormindo, estava caído. Na última semana nós falamos a respeito disso. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Aleluia! Davi, ele se levanta, vai até a sacada e olha, uma mulher linda. Pergunta quem é, descobre que essa mulher é a mulher de um dos seus melhores soldados, mesmo assim manda chamar. Tem aquela mulher, possui aquela mulher, e aquela mulher avisa, olha, eu engravidei. E agora ele comete um erro. E de um erro, ele vai cometer outro erro. Ele tenta fazer a cabeça do rapaz para que ele vá para sua mulher, todo mundo já conhece a história, volta, e isso não dá certo. Então ele bota o homem na frente da batalha para que morra. Urias vai de frente com a batalha, morre. Davi esconde o seu erro. E quando Davi esconde o erro, parece que está tudo muito bem. Ele vai se casar com Betseba, as coisas vão acontecer. Só que um erro tentando justificar outro. Era um casamento tentando justificar um erro. Eram coisas tentando tapar outras. E nós não podemos fazer isso. É isso que eu quero que você entenda. Nós precisamos consertar todas as coisas, conversar todas as coisas. E num dado momento, na hora que Davi ele estava lá, cometendo o seu erro, tentando cobrir o seu erro, chega um profeta e fala para ele, ei, você está errado. Né? Todos conhecem a história de Natan. Natan chega para Davi e fala assim, olha só, um certo homem muito rico, ele tinha várias ovelhas, ele tinha isso, tinha tudo, aquilo outro, e tinha apenas um homem que só tinha uma ovelhinha. Esse homem rico foi lá, pegou a ovelha, matou, comeu, matou o homem, fez isso tudo. O que esse homem merece? Que ele pague 4 vezes.
Então Davi acabou dando a sua própria sentença diante daquilo ali. Mas não é isso que eu quero que você entenda. Eu quero que você volte a entender o seguinte. Ele estava escondendo o erro. E Deus chegou para ele, através de Natan, e mudou a visão dele. O que eu quero mudar é a sua visão, a sua percepção, as coisas que você precisa mudar na sua vida para que 2018 seja completamente diferente. Não adianta reclamar das pessoas ao seu lado, não adianta reclamar do seu emprego, não adianta reclamar da sua mulher, não adianta reclamar do seu marido, não adianta reclamar dos seus filhos. Se você não mudar, se você não fizer a diferença, as coisas não vão mudar para você. Porque no momento em que nós decidimos mudar em nós, transformar a nossa vida e começar a caminhar e parar, peraí, Senhor, é aqui que eu devo andar, é isso que eu devo fazer, é assim que eu devo falar, é assim que eu devo proceder. Quando nós começamos a mudar o nosso caminho e a analisar a nossa vida é completamente diferente. Na hora que Davi, ele recebeu aquela profecia, aquele homem falou assim, você é o culpado, você matou a ovelha do homem, e ele entendeu aquilo, ele escreve o Salmo 51. Você vai ver que está escrito, ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natan veio ter com ele, depois de haver ele possuído Betseba. Salmo 51, o sobretítulo dele, na minha Bíblia pelo menos diz isso, algumas com certeza vão estar dizendo isso. Então o que eu quero que você entenda é que não importa o seu erro, não importa o que aconteceu ontem, não importa o que aconteceu semana passada, não importa o que vem acontecendo no decorrer dos anos. Deus, Ele quer mudar a tua vida. Deus, Ele quer mudar a tua história. Deus, Ele quer te dar um futuro de glória. Ele quer te dar um futuro completamente diferente. Só que hoje, você precisa parar e analisar essa palavra e falar, peraí, realmente eu preciso mudar algumas coisas na minha vida para que a minha história seja mudada, para que a minha família seja mudada, para que o meu casamento seja mudado, para que os meus filhos sejam mudados. Eu preciso mudar. Quando nós entendemos isso, no momento em que Davi entendeu aquilo, ele foi para os pés do Senhor, se arrepender. E aí ele cria um dos salmos mais lindos da Bíblia. Vocês estão conseguindo entender? Amém. A segunda coisa que eu quero que você entenda é que você precisa mudar as suas crenças. E para que você entenda melhor, eu quero que você pense no princípio de uma árvore. Você é uma árvore. Imagine comigo, você é uma árvore. E essa árvore, ela gera frutos. Só que imagine que esses frutos que essa árvore ela está gerando são frutos podres, frutos maus, frutos ruins. Existe uma razão para esses frutos estarem podres. A raiz da árvore. E a raiz são as nossas crenças. Tudo que nós vivemos hoje, muitas das vezes são fruto de coisas que foram plantadas no passado. Muitas das coisas que estão dando errado na nossa vida hoje é porque aconteceram coisas lá no passado que vieram nos frustrando, e nós não soubemos lidar com aquilo. E acabamos nos metendo em uma bola de neve, um beco sem saída, e nós vamos só afundando a nossa vida dia após dia. Você precisa começar a mudar as suas crenças. Você precisa começar a fazer exercícios diários. Não, eu pequei lá no passado, mas hoje eu posso ter uma vida completamente diferente. Eu era uma pessoa que lá atrás eu não conseguia negar o pecado, mas hoje Jesus ele me transformou. Olha, eu aprendi coisas erradas com os meus pais, eu aprendi coisas erradas com os meus amigos, eu vim pecando e fazendo coisas erradas há muito tempo, e agora eu tenho dificuldade para me libertar. Não, na hora que Jesus ele entra na tua vida, ele tem o poder para te libertar. Ele tem o poder para transformar. Ele tem o poder para te dar uma nova vida e fazer com que você seja uma nova criatura. Porque se alguém está em Cristo,
as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Isso é uma nova Glória a Deus! Aleluia! criatura. Nova criatura. Isso significa que as frustrações, as dificuldades, os problemas e tudo aquilo que você enfrentou no passado podem ser completamente diferentes hoje. Eu estava vendo a respeito de um cara que ele falou que a maior frustração dele na infância era que o pai dele pegava ele, levava ele para a escola, um Chevette todo velho, muitas das vezes aquele carro parava no meio do caminho, ele tinha que empurrar e sempre se frustrando por conta do carro velho do pai. Num dado momento ele cresceu, se tornou um empresário. E aí o que ele fez? Vou comprar um carrão. Comprou um carrão. No final de um ano ele não tinha como pagar o PVA, ele não tinha como pagar a manutenção. Perdeu o carro, perdeu um grande dinheiro de investimento naquele carro. Por conta de quê? Uma frustração de infância. E muitas das vezes as nossas vidas são assim. Por causa que vivenciamos algumas coisas no passado, nós hoje estragamos o nosso casamento, nós hoje estragamos o nosso ministério, nós hoje estragamos tudo aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Por conta de frustrações e coisas que nós vimos lá atrás. Você precisa ser livre disso. Livre de pensamentos que vêm trazendo erros do passado. Livre de pensamentos que vêm trazendo memórias passadas que vêm destruindo o seu casamento, que vem destruindo a sua história com Deus. Porque Deus, Ele tem um chamado para você. Deus, Ele tem algo para fazer na tua história. E se você ficar pensando, não, mas lá atrás eu errei. Não, mas lá atrás falharam comigo. Não, mas lá atrás a liderança da igreja fez. Lá atrás aconteceu assim, lá atrás aconteceu assado. Se você não começar, não, peraí. Deus, Ele tem muito mais para mim. Deus, Ele é fiel e justo para me perdoar de todo o pecado. Deus, Ele pode mudar a minha história e Ele vai mudar o quadro da minha vida. Se você não começar dia após dia a falar, não, peraí, isso aqui era uma frustração lá quando eu era criança, mas hoje eu sou liberto em Cristo Jesus. Isso aqui era uma frustração passada, mas hoje eu sou liberto em Cristo Jesus. E a minha vida é completamente diferente. Glória a Deus! A minha vida pode ser completamente mudada. Meu Deus! Só que muitas das vezes, você vai ter que ir lá na raiz. Fala para o seu irmão, você é uma árvore. Você é uma árvore. Você gera frutos. Você gera luz. Você tem uma raiz. Você tem uma raiz. Mas a sua raiz hoje Mas a sua raiz hoje precisa estar arraizada precisa estar arraizada no Senhor. no Senhor. Deve ser arraigada, ou arraizada. Arraigada no Senhor. Arraigada no Senhor. Arraigada. Tá? A sua raiz precisa estar no Senhor. Porque o problema é esse. Nós vamos lá em raízes passadas e começamos a gerar frutos maus, frutos podres. Quando nós nos entregamos para o Senhor, a nossa vida ela tem que ser completamente mudada. E agora, não importa o que eu fazia ontem, não importa o que aconteceu no passado, hoje eu confessei o meu erro, hoje eu confessei as minhas frustrações diante do Senhor, e eu vou viver uma nova vida, eu vou viver em novidade de vida, acreditando que o Senhor pode fazer muito mais do que eu posso pedir e imaginar. Pensar, Glória a Deus. Deus, Ele pode fazer algo poderoso na tua história. Não importa as frustrações passadas, não importa as crenças que foram passadas pelos seus pais. Eu acredito que eles tentaram te ensinar o melhor possível. Mas, muitas das vezes, eles não conheciam uma verdade. E hoje você conhece a verdade. Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E se você colocar Ele à frente de você, e você começar a caminhar, seguir esse caminho, você vai encontrar a verdade. Vida eterna, e vida em abundância aqui também, porque é o que Ele tem prometido para nós. Aleluia! Glória a Deus! O terceiro passo é para onde você quer ir. Quando nós sabemos para onde queremos ir, nada nos para.
Quando nós entendemos um propósito, quando nós entendemos, Deus ele tem um propósito na minha vida, Deus ele já me direcionou algo, Deus ele disse que eu vou chegar lá, e nós focamos naquele alvo, a nossa vida é completamente mudada. Conta-se uma história, tem até uma figura que ilustra muito essa história. Dizem que essa história é uma história real da Guatemala. Um rapaz, ele acreditou que tinha ouro no terreno dele. E ele investiu o dinheiro que tinha em escavações em uma mina. E cavou por anos, por aproximadamente 2 anos. Cavando, e nada, e luta dia após dia procurando ouro e nada, dia após dia procurando ouro e nada. Naquelas escavações, até o momento em que ele simplesmente falou, não deve ter nada aqui não deve ter ouro aqui não. Então ele pega, anuncia aquele terreno e vende por um preço muito abaixo do valor real do terreno. Ele tinha se frustrado de tal forma que ele falou, não quero esse terreno mais. E ele vendeu aquele terreno. Alguns meses depois, ele vê que um jornal existia uma fotografia de um homem e um anúncio gigantesco dizendo: encontrada a maior pepita de ouro da Guatemala. E ele olha, para prestar atenção, na hora que ele vê, mas esse foi o cara que comprou o meu terreno. Comprou o jornal, leu a reportagem e disse. E o rapaz dizia na reportagem: o antigo dono, se ele tivesse cavado mais 1,5 metro, ele teria encontrado essa pepita de ouro. Mas como ele desistiu, ele simplesmente perdeu. E na hora que aquele homem ele olhou, ele falou assim: meu Deus, estava bem à minha frente. Eu desisti. Sabe o que acontece? Muitas das vezes você tem orado por uma pessoa, muitas das vezes você tem insistido em algo, você tem lutado por alguma coisa, mas na hora que está prestes a alcançar, você dá as costas, você vira e fala: não ia dar certo mesmo. Melhor não desistir. Assim como ele fez, ele vendeu o terreno e não acreditou mais. Mas se Deus ele falou algo com você, se Deus ele te prometeu um ministério, se Deus ele te prometeu uma vida transformada, se Deus ele te prometeu que vai salvar a tua família, se Deus ele prometeu que vai salvar os seus pais, que vai salvar os teus filhos, Ele é fiel e justo para cumprir. Você precisa se manter fiel. Você precisa se manter fiel. Você precisa se manter no caminho, porque as dificuldades elas vão vir. As frustrações no meio do caminho elas vão vir. Mas é tudo temporário. É tudo no meio do caminho. Porque chegar do outro lado, você vai ver a vitória. Aleluia! Glória a Deus! Chegar lá na frente, o seu chamado. Chegar lá na frente, aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Mas é necessário passar por um processo. Porque o processo é que vai te aperfeiçoar. O processo é que vai te moldar a chegar a tudo aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Existem processos na nossa vida. São difíceis? São. Mas o mais importante é focar na pepita de ouro. O mais importante é focar no seu chamado. O mais importante é focar naquela vida que precisa ser transformada. O mais importante é focar no seu casamento. O mais importante é focar nos seus estudos. O mais importante é focar naquilo que você tem o desejo de realizar. E tudo aquilo que você coloca diante do Senhor, se for da vontade dEle, se Ele colocou no seu coração, vai se cumprir. Amém, Deus! Aleluia! Você precisa mudar. Você precisa reconhecer o seu erro. Você precisa tomar a decisão de mudar os seus
relacionamentos, você precisa perseverar. Perseverar no que Deus tem para fazer na sua vida. Dificuldades, problemas, todo mundo tem. Né? Nós estávamos pintando aqui, meu irmão até falou, não, eu estava com uma dificuldade, na hora que eu fui conversar com uma jovem, ela estava com uma dificuldade muito maior do que a minha. E se você for contar o seu problema para pessoas aí fora, eles não se comparam com o que as pessoas estão sofrendo. E mesmo assim, muitos não desistem de servir ao Senhor. Muitos não desistem do que Deus tem para elas. E a minha intenção aqui hoje é dizer para você, você precisa mudar. Você precisa perseverar. E no fim, você vai receber e encontrar tudo aquilo que Deus prometeu. Amém? Quantos entenderam essa palavra? Amém. Glória a Deus. Vou pedir para vocês se colocarem em pé. Vou estar orando. E eu não vou fazer um convite para você vir aqui à frente. Mas se você sentir no seu coração que você deve vir aqui à frente para estarmos orando especificamente por algo que você tenha sido tocado nessa palavra, eu quero que você venha. Deus, em nome de Jesus, Pai, primeiramente eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra. Deus, uma palavra tão simples, mas tão profunda que o Senhor colocou no meu coração.